e já há vários anos é professor titular de urologia na Universidade de São Paulo. Mas, como sempre, há um currículo sem gravata. No caso do Miguel, também supera amplamente o seu currículo com gravata, que é enorme. Para vocês aqui, vou contar uma história. No final dos anos 90, 97, 98, nós, no Hospital Militar, com o doutor Chaparino como chefe, organizamos um pequeno curso. Nessa época, era, digamos que a estrela de rock mais importante da América. Nós que temos mais de 40 sabemos disso. Então, eu convido para ver se ele na agenda encontrava um lugar para vir ao Uruguai e fazer um curso no qual 40, 60 participantes. E ele me disse que sim, era um prazer. Fizemos uma prostatectomia radical aberta ao vivo e tivemos que operar com o que tínhamos no hospital. Ele não me disse absolutamente nada. No final da cirurgia, simplesmente ele falou: Levin, você não pode operar com esse instrumental, é muito difícil. E não disse mais nada, mas no final do mês me chegou por FedEx um pacote com separador, pinças, tesouras, todos os instrumentos que ele usava na prostatectomia radical. Ele me mandou, até hoje eu conservo e até hoje usamos quando fazemos a prostatectomia radical aberta, usamos o material de cirurgia. Isso fala por si só da generosidade de Miguel. Portanto, sem mais, eu acho que passo a palavra então à apresentação de Miguel e duas boas-vindas a Miguel. Levin, me ouve bem? Te escuchamos perfeito. Porque aqui eu não estou ouvindo praticamente nada, de modo que eu posso falar agora? Perfeito. Me perdoe por não estar ouvindo, estou só vendo seus movimentos de boca, mas eu queria, obviamente, agradecer a tua gentileza em fazer esse convite. Aqui no Brasil, nós passamos por um momento agora mais difícil de isolamento por causa da pandemia, e isso criou uma nova postura entre os médicos muito saudável. Os urologistas sempre souberam contornar bem as situações difíceis, e o Brasil agora, nesse momento difícil, conseguiu se unir bastante. O povo está muito unido e os médicos adquiriram um protagonismo muito grande nesse processo todo, não só de apoio à população, mas de destemor, de resiliência, no sentido de enfrentar a doença, colocando em risco a sua própria segurança e da sua família. E os médicos estão dando exemplo ao Brasil dos nossos valores. E, paralelamente, como nós nos alimentamos de ciência, de conhecimentos e de trocas de experiência vividas, nós, ao mesmo tempo que estamos desenvolvendo essa luta contra a doença, nós temos mantido uma atividade acadêmica bastante grande, graças a essa possibilidade de se fazer teleconferências, telemedicina, teleconsultas. Então, vivemos uma nova fase. Infelizmente, essa nova ferramenta permitiu que os médicos continuassem unidos. Nós, urologistas, conseguimos nos encontrar, conseguimos conversar, conseguimos discutir, e com isso nós estamos superando esse momento, até eu diria com uma certa alegria, porque a gente se reencontra com os amigos a todo momento, através dessas pequenas telas à nossa frente, mesmo estando à distância e mesmo todo mundo estando sofrendo um pouco. Eu agradeço muito essa oportunidade, ela dá uma alegria muito grande ao meu coração por me permitir contactar os amigos uruguaios e latino-americanos. Eu queria começar essa apresentação, eu queria já que você mostrasse o primeiro slide. Eu vou, obviamente, fazer reflexões pessoais e tentar mostrar algumas novidades que nós temos em câncer da próstata.
Marice, pregúntale a Miguel si soy yo que le voy a pasar los slides. Miguel? Miguel? Doutor Miguel? Está me ouvindo? Perfecto. Perfecto. Enquanto você prepara os slides, Levi, eu gostaria de já ir fazendo um comentário sobre minha apresentação. Num primeiro slide que eu iria mostrar agora, existe um fato bastante importante. A partir do final da década de 90, a incidência de câncer grave da próstata passou a se reduzir. Menos doentes surgiam com câncer metastático, e isso ocorreu porque nós passamos a intervir precocemente, graças ao apoio que nós tivemos em clínica com a introdução do PSA. A incidência de câncer foi reduzindo progressivamente até cerca de 2011, 2012, como mostra esse slide, quando surgiu, próximo, por favor, quando surgiu, próximo slide, uma recomendação da US Task Force, vou voltar para trás, por favor, volte um, que sugeriu que não se fizessem estudos de PSA nos homens, porque esse exame produzia muitos falsos positivos e porque também muitos casos de câncer de próstata não precisavam ser descobertos, os tumores de baixo risco. Quando nós descobrimos esses tumores, nós tratávamos homens com cirurgia com rádio, eram tumores indolentes, esses doentes não precisavam ser tratados e depois sofriam com as sequelas do tratamento. Eles sugeriram que não se fizesse PSA, os urologistas não aceitaram essa posição, nós achamos que isso iria prejudicar os homens e agora as curvas de mortalidade estão demonstrando isso. Vejam que nos últimos anos voltou a se elevar a mortalidade por câncer de próstata e isso, sem dúvida, surgiu porque nós estamos diagnosticando agora, no início, quando a doença surge, tumores mais avançados, tumores que, se tivessem sido descobertos há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, talvez fossem curáveis. Então, esse foi um efeito perverso dessa recomendação da US Task Force, que agora voltou atrás. Ela agora preconiza que os médicos conversem entre si e o médico explique para o doente se ele quer fazer o exame, e aí o exame é feito naqueles que aceitam fazer o screening. O seguinte, próximo. Esse slide é um slide importante porque nós podemos personalizar o screening de acordo com a idade do paciente. Nesse estudo feito na Suécia, eles estudaram um grupo de pacientes, homens normais, que fizeram um PSA antes dos 50 anos. Nessas curvas que vocês estão vendo, quanto maior for o PSA antes dos 50 anos, maior o risco de câncer e maior o risco de que esse câncer seja grave. Mas vejam que quando o PSA antes dos 50 anos é menor que 0,7, o risco de câncer de próstata que esse homem terá no futuro, ou o risco dele vir a desenvolver um câncer grave é muito baixo. Quando o PSA passa de 0,7 antes dos 50 anos, esse doente no futuro terá um risco grande de ter câncer de próstata e câncer grave. Vejam que se antes dos 50 anos o PSA for, por exemplo, 2,5, esse indivíduo terá 30% de risco de ter câncer de próstata, o seguinte, e terá o próximo, por favor. Próximo. E terá mais de 10% de risco de desenvolver um câncer grave quando ele tem o PSA acima de, em torno de 2,5 antes dos 50 anos. Por isso, eu tenho procurado seguir essa regra que está sendo demonstrada nesse slide. Nos homens que têm PSA muito baixo antes dos 50 anos, eu faço screening a cada 2 anos, é o que eu recomendo para eles. A
cada 2, 3 anos, como se faz na Europa. Quando, antes dos 50 anos, o PSA é maior do que 0,7, maior do que 1, esses exames devem fazer screening anuais o resto da vida para se detectar em tempo um câncer na próstata. Seguinte. Próximo. Próximo. Essa é uma situação que os... Volta para trás. Essa é uma situação que os médicos encontram com uma certa frequência em clínica. O PSA está se elevando, fazemos 1, 2, 3 biópsias, elas são negativas, isso produz um grande sofrimento tanto nos homens quanto nos seus médicos, que não sabem se existe um câncer que nós não estamos identificando. O que nós podemos fazer nesses casos para poder descobrir um câncer, se ele existe na próstata? Existem 2 processos mais recentes. O primeiro deles, próximo, vocês conhecem, que é fazer uma ressonância multiparamétrica da próstata. Próximo. Quando o PIRADS... Volte para trás, por favor. Quando o PIRADS for 3, 4 ou 5, vejam que os riscos de câncer de próstata são substanciais e, portanto, nesses pacientes temos que fazer biópsia. No paciente com PIRADS 3, a chance de câncer é algo como 20, 25%, PIRADS 4, 50, 55%, e PIRADS 5, a chance de câncer é 80, 90%. Portanto, nesses pacientes com PIRADS 3, 4 e 5, está indicado fazer uma biópsia de próstata. Seguinte. Próximo. Um outro pequeno truque para se diagnosticar câncer de próstata, neste momento, é realizar um PET com PSMA. Esse estudo tem sido usado com muita eficiência para se detectar metástases em câncer de próstata, se tornou um exame muito importante na tipificação do câncer de próstata, mas ele também ajuda a diagnosticar câncer de próstata nos casos mais difíceis, aqueles doentes que nós suspeitamos que existe o câncer, mas o câncer não é identificado. Nesse estudo recente, fizeram um PET com PSMA em pacientes que tinham PSA elevado, um toque normal e biópsias prévias negativas. Havia suspeita de câncer, mas não se conseguiu confirmar com a biópsia. 1/3 desses pacientes, 36%, tinham câncer demonstrado pelo PET, que surge com uma área de captação do radiofármaco de grande intensidade na zona periférica, como mostra essa figura. Portanto, esse é um recurso que nós podemos usar. 1/3 dos homens que têm câncer de próstata ou que têm suspeita de câncer de próstata, nós descobrimos por esse exame. Vejam que os tumores descobertos nesse trabalho são tumores de baixo risco, mas muitos deles de alto risco. E o que é muito interessante, se a lesão captada no PET tiver uma alta contagem de unidades SUV, se o SUV nessa lesão, aquela contagem de unidades de iluminação pelo radiofármaco, for maior do que 5,4, vejam que a chance de existir um câncer na próstata é de 81%. Portanto, nos casos suspeitos que nós não conseguimos diagnosticar um câncer através de outros métodos, está indicada a realização de um PET com PSMA, descobrimos câncer em 1/3 dos casos, e se no PET a densidade por unidade SUV for maior do que 5,4, 80% desses doentes vão apresentar uma biópsia positiva quando esse exame for realizado. Próximo. Como podemos, o que existe de novo para se realizar biópsias da próstata? Próximo. Próximo. Seguinte, isso. Esse slide é um slide importante porque ele é um estudo onde se comparou a eficiência de 3 métodos diferentes de biópsia. Qual é o mais eficiente? A biópsia dirigida por ultrassom, a biópsia cognitiva ou biópsia com fusão de imagem. Eu gostaria de explicar o que significa biópsia cognitiva. Biópsia cognitiva
o médico que vai fazer a biópsia analisa um estudo de ressonância no seu monitor, verifica onde está a lesão, por exemplo, na base esquerda, aí ele faz uma biópsia com ultrassom, mas retirando mais fragmentos na base esquerda, o lugar onde a ressonância que ele examinou anteriormente demonstrava uma lesão suspeita. E vejam que o número de biópsias positivas e a chance de se descobrir câncer agressivo foi exatamente igual, muito parecida, quando fizemos biópsia com ultrassom, biópsia cognitiva, aquela que nós olhamos o exame de ressonância antes de fazer a biópsia e miramos a agulha na direção onde nós sabemos que tem uma lesão suspeita, e elas foram iguais à biópsia de fusão. A biópsia de fusão foi lançada como sendo um grande avanço, mas já existem 3 ou 4 estudos indicando que ela não é necessária. Uma biópsia cognitiva, com um médico simplesmente analisando com cuidado uma ressonância previamente, produz a mesma eficiência que a biópsia de fusão. Você sabe que a biópsia de fusão exige softwares que são caros. Aqui no Brasil, a biópsia de fusão custa o dobro do que uma biópsia dirigida por ultrassom, de modo que eu recomendo que vocês utilizem esse tipo de estudo, biópsia cognitiva, no qual o examinador analisa a ressonância no monitor, coloca o doente na posição de biópsia e faz uma biópsia dirigida com ultrassom, retirando os mais fragmentos da área suspeita. Próximo. Que tal sobre o método de biópsia? Esse é o método clássico que todos nós utilizávamos até há pouco tempo. Na Europa, já se não faz mais quase biópsia transretal. Nos Estados Unidos, meio a meio, mas se passou a utilizar com muita frequência a biópsia transperineal. Foi uma volta ao passado, porque os urologistas começaram a fazer biópsia de próstata por via perineal 40 ou 50 anos atrás. O problema da biópsia transretal são os quadros infecciosos que ela pode gerar. Muitos pacientes têm infecção urinária, sepsis, e existem até mortes de pacientes que têm choque séptico por causa da biópsia. Por causa disso, a biópsia transperineal foi revivida. Próximo slide. E volte para trás, por favor. A biópsia transperineal tem várias vantagens sobre a biópsia transretal. Ela tem a mesma ou maior eficiência. Agora existem estudos provando que ela é mais eficiente, porque ela é feita por via transperineal com a ajuda de um ultrassom transretal. A agulha entra pelo períneo, ela é mais eficiente porque ela permite diagnosticar tumores da região anterior da próstata e permite diagnosticar tumores nas faces laterais da próstata, que são pouco acessíveis por via transretal. Não existem complicações infecciosas. Num dos estudos que eu conheço que foi publicado, analisaram 7.000 pacientes e ocorreram 2 casos de infecção comprovada apenas. O paciente usa apenas uma dose de antibiótico no momento da cirurgia e não necessita de antibiótico após a realização dos exames. Não fornecemos antibiótico quando o doente vai para casa. Como é mais segura por não dar infecção, ela se torna muito atraente para os pacientes. Ela é muito boa para tumores anteriores. Sabemos que alguns pacientes, antigamente se dizia que 5% dos tumores de próstata eram na região anterior. Agora sabemos que é mais. Quando hacemos biópsia da região anterior, muitos pacientes têm tumor na região posterior e também na região anterior. E, fazendo a biópsia anterior, aumentamos a chance de diagnosticar o tumor. E, como num paciente que já tem uma biópsia prévia negativa, a biópsia perineal é melhor porque permite vasculhar a região anterior e as regiões laterais, e também porque os pacientes que estão, por exemplo, em vigilância, que têm que fazer muitas biópsias, uma biópsia a cada ano, a cada 2 anos, eles poderão ter complicações infecciosas, e se hacemos perineal, não existem esses problemas, os pacientes aceitam repetir a biópsia durante o curso de uma vigilância ativa. Próximo.
Duas palavras sobre a vigilância em câncer de próstata. Próximo. Sabemos que nos tumores de baixo risco, aqueles que têm um tato retal muito favorável, que tem menos de 33% de fragmentos positivos, sem grau 4 em la score de Gleason, e com PSA menor que 10, são pacientes chamados de baixo risco, que podemos fazer a vigilância. Quando esses pacientes são submetidos a uma cirurgia, há vários estudos que, mesmo sendo de baixo risco, os pacientes fizeram prostatectomia radical, a análise do espécime cirúrgico demonstrou que muitos deles apresentavam um tumor pior do que parecia inicialmente. Próximo. Vejam que entre 15% e 50% dos pacientes que têm tumor de baixo risco, quando fazem uma prostatectomia radical de imediato, que não aceitam a vigilância, ou o médico não indicou a vigilância, 15% a 50% têm um tumor de risco intermediário ou alto risco. Portanto, quando hacemos vigilância, há esse problema que ainda não está solucionado. Como podemos verdadeiramente descobrir um paciente que tem um tumor de alto risco? Seguinte, próximo slide. Um truque é analisar a ressonância magnética. Quando hacemos a ressonância magnética antes de começar a vigilância, vejam que se o paciente tem um PIRADS 3, o risco de uma cirurgia que o paciente faz, ter uma reclassificação, uma piora histológica do tumor, é de 9%. Não é muito alta, mas quando a ressonância demonstra um PIRADS 4 ou 5, vejam que o risco de fazermos uma cirurgia e encontrarmos um tumor pior é alta, 75% em PIRADS 4, 100% nos casos de PIRADS 5. Portanto, o que eu iria dizer, próximo, é que a ressonância magnética, volve para trás, por favor, que nos pacientes com PIRADS 5, quando fazem uma ressonância antes da cirurgia, não é indicada a vigilância, é muito perigosa. Todos os pacientes apresentarão um tumor pior, portanto, é um risco de 100% de ter progressão da doença. Seguinte. Há um pequeno truque para saber se um paciente que tem PIRADS 3 ou PIRADS 4, se podemos fazer vigilância neles. Esse estudo, as colunas, vejam que os pacientes tiveram estudados a densidade do PSA. A densidade do PSA é o valor do PSA dividido pelo volume da glândula. Nos pacientes que têm PIRADS 3 e a densidade do PSA é muito alta, acima de 0,15, portanto, é um PSA muito elevado para aquele volume de próstata, vejam que quase metade dos pacientes tem uma reclassificação da doença quando fazem prostatectomia radical. Portanto, no paciente que tem PIRADS 3, devemos fazer uma medida de densidade de PSA, assim como em los pacientes que têm PIRADS 4. Vejam que quando a densidade é maior que 0,15, o valor do PSA dividido pelo volume da próstata, maior que 0,15, 40% a 50% dos pacientes têm um tumor de maior gravidade e, portanto, não devem fazer a vigilância. Por outro lado, um paciente que tem um PIRADS 3 e 4 e tem uma densidade de PSA menor que 0,15, esse doente pode ser submetido à vigilância com uma certa segurança. No próximo. Próximo. Irei falar um pouco sobre a prostatectomia radical. Esse é o guideline da Associação Europeia de Urologia, que é a mesma que a American Urological Association. Os estudos de boa qualidade que se fizeram nos últimos anos demonstraram que o risco de disfunção sexual, o risco de incontinência urinária,
risco de margens positivas. E a evolução clínica é exatamente a mesma, sendo a cirurgia convencional aberta e a cirurgia robótica. Não há mais dúvida quanto a isso. Os cirurgiões robóticos sempre tentaram provar que a robótica era melhor e isso não se confirmou. Atualmente, o que se diz é que a robótica é uma cirurgia um pouco mais confortável para o paciente. Mas isso talvez não seja também verdade, porque no estudo na Austrália que foi feito, a quantidade de analgésicos usado em pós-operatório foi exatamente igual quando os pacientes fizeram cirurgia convencional aberta e fizeram a cirurgia robótica. Os cirurgiões que fazem cirurgia convencional, como eu, que sou um cirurgião da era dinossáurica, porque faço cirurgia convencional, ainda não faço cirurgia robótica, fazemos uma anestesia especial. Fazemos uma anestesia geral no paciente e, ao mesmo tempo, uma anestesia peridural. Ao final da cirurgia, o paciente recebe uma injeção de morfina com ribocaína, um anestésico local, no catéter peridural. Sacamos o catéter. Esses pacientes se quedam sem dolor por 48 horas, às vezes vão melhor do que os pacientes que fazem a cirurgia robótica, que tem distensão gasosa do abdômen, irritação diafragmática e, portanto, muitas vezes tem até mais desconforto que uma cirurgia convencional feita com anestesia geral e uma injeção peridural ao final da cirurgia, da intervenção cirúrgica. Como vocês veem por esse slide próximo, as cirurgias... Não, aperto... Não, você está indo... por favor, Devin. Eu queria dizer, a primeira frase desse slide, voltam para trás, que as complicações são semelhantes. O próximo, e vejam que a conclusão do estudo europeu, que também é a conclusão da American Neurological Association, voltem para trás, por favor. Para trás. Que a conclusão das duas sociedades é que o resultado da intervenção depende não da técnica cirúrgica, mas da experiência do cirurgião. Em cirurgia robótica, se admite que o cirurgião tem que fazer 200 cirurgias para se quedar habilitado a ser com segurança e eficiência. Em cirurgia aberta, se diz que o cirurgião tem que fazer 700 cirurgias abertas para se tornar um bom cirurgião convencional. O que é claro por esses números é que se aprende a cirurgia robótica de forma mais rápida que a cirurgia convencional. É por isso que as novas gerações tendem a ser cirurgia robótica. Para os jovens que estão nos vendo nessa apresentação, eu gostaria de dizer que o futuro já está definido. Próximo slide, por favor. Próximo. A cirurgia robótica irá prevalecer no futuro, a cirurgia convencional irá desaparecer, não porque seja pior. Se o cirurgião que faz cirurgia convencional tiver experiência, o resultado é o mesmo. Mas os pacientes querem fazer cirurgia robótica. A cirurgia robótica atrai muito os pacientes, porque não há corte, se diz que é mais confortável, que voltam mais precocemente a trabalhar, e os pacientes têm uma grande atração por tudo que está implicado, relacionado com high-tech. Portanto, os pacientes querem fazer robótica. Aqui no Brasil, a maioria prefere fazer robótica, e por isso é um movimento inevitável no mundo inteiro. Está surgindo um grande problema no momento. Os jovens fazem acreditação para poder fazer cirurgia robótica, programas de acreditação, fazem treinamentos em centros desenvolvidos de treinamento de cirurgia robótica, mas não conseguem fazer robótica na prática, pelos motivos que estão
apontados nesse slide. A cirurgia robótica tem um alto custo, as operadoras de saúde não pagam a cirurgia robótica, no mundo inteiro não querem pagar. É muito difícil o acesso aos robôs, há poucos robôs em alguns países, em outros há muitos, mas o acesso não é simples porque custa muito caro. A curva de aprendizado também é difícil, porque se o residente, o urologista jovem, não acha muitos casos seguidamente, não desenvolve a experiência. Se acha um caso a cada 3 meses, não consegue se tornar hábil na cirurgia. E há uma escassez de tutores que são absolutamente necessários quando o residente ou o urologista jovem quer começar a cirurgia robótica. As primeiras 20 cirurgias que o cirurgião faz robótica, tem que ter um tutor do lado, porque senão surgirão complicações muito grandes. O que estou demonstrando nesse slide é que há um grande número de jovens que fizeram treinamento para a robótica, mas não conseguem se desenvolver porque não têm pacientes, não têm robô, não têm tutores. Então está se formando uma grande dicotomia. Há poucos cirurgiões fazendo muito bem a robótica, por causa disso não conseguem ajudar os mais jovens, porque não têm tempo para atuarem como tutores, e os jovens querem fazer robótica e não conseguem fazer por causa dessas dificuldades. Atualmente, acá no Brasil, é mais simples subir no Monte Everest ou atravessar 2 prédios em cima de uma corda do que sair aqui debaixo e se tornar um cirurgião robótico reconhecido. Próximo slide. Esse slide é um slide muito importante porque quando os cirurgiões robóticos começaram a ser robótica, diziam que a maioria dos pacientes era possível preservar os nervos da ereção. Esse é um estudo publicado recentemente pelo grupo de Celebration, Dr. Vipul Patel, que é um grande amigo. O que vocês veem é que nos primeiros 1000 casos que o Dr. Patel operou, ele tem mais de 10.000 doentes operados atualmente. Nos primeiros 1000 pacientes, o Dr. Patel conseguia preservar os nervos bilateralmente. Nos últimos 1000 pacientes, entre 9.000 e 10.000, o Dr. Patel construiu uma curva de como conseguiu preservar os nervos, essa linha azul. E o que vemos é que agora, depois de 10.000 doentes operados, o Dr. Patel solamente consegue fazer uma full nerve sparing surgery em 35% dos pacientes. Portanto, eu não consigo compreender bem esses slides. Penso que os casos atuais são casos mais graves, de tumores T3, portanto, muito difícil preservar bilateralmente os nervos. E isso explica por que o Dr. Patel atualmente só consegue preservar os nervos bilateralmente em 1/3 dos casos. E, na minha opinião, quando se faz preservação unilateral, os pacientes não se quedam potentes. A maioria dos urólogos diz que preservação unilateral é suficiente para se preservar a potência, mas eu não acredito nisso, tenho uma experiência muito larga. Para preservar a potência, temos que preservar bilateralmente os nervos. Portanto, vejam que com a robótica, atualmente, somente 1/3 dos pacientes têm uma preservação bilateral. Isso é uma cirurgia realizada por um dos melhores cirurgiões do mundo. Próxima. O que fazer com os pacientes que têm margens positivas no espécime cirúrgico? Próxima. Vejam nesse slide, a curva da esquerda é um trabalho que comparou 2 grupos de pacientes. Um grupo fez radioterapia adjuvante depois da cirurgia e outro grupo solamente fez a prostatectomia radical. Vejam que os pacientes que fizeram radioterapia
adjuvante, depois da cirurgia, se quedaram melhor do que aqueles que fizeram a prostatectomia radical. Pero essa curva é interessante porque demonstra que todos os pacientes tinham margens positivas nos dois grupos. Vejam que quando hacemos prostatectomia radical solamente em paciente que tem margem positiva, depois de 10 anos, solamente 40% têm recorrência da doença. 60% se quedam sem recorrência bioquímica. Esse dado é um dado importante porque, primeiro, nos ajuda a falar com o paciente. O fato de ter uma margem positiva não garante que irá apresentar recorrência. 60% se queda muito bem, sem recorrência tumoral. Um outro aspecto é que nesses pacientes, nesse grupo que foi estudado, o que aconteceu com a sobrevida global, no gráfico do meio, quando esses pacientes foram estudados depois de 10 anos, o que aconteceu com a sobrevida sem metástases. Veja que foi exatamente igual ao grupo que fez radioterapia adjuvante. Como explicar isso? A explicação é simples. Os pacientes que fizeram solamente a prostatectomia radical tiveram recorrência bioquímica. Quando ocorreu a recorrência bioquímica, receberam radioterapia postergada, uma radioterapia que se fez quando o PSA começou a subir, receberam hormonas, provavelmente, de modo que a sobrevida global e sobrevida sem metástases foi exatamente igual nos dois grupos. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a radioterapia não é obrigatória depois da cirurgia. Se o paciente é um paciente que se quedou muito preocupado com a margem positiva e quer fazer o máximo, devemos fazer radioterapia adjuvante. Pero, se é um paciente jovem que está preocupado com a potência sexual, podemos simplesmente acompanhar este paciente com exames periódicos. Se houver recorrência bioquímica, hacemos radioterapia, podemos dar hormona, e vejam que depois de 10 anos, a chance de cura é exatamente igual nos dois grupos, de modo que não devemos fazer radioterapia em todos os pacientes que têm margem positivas. Um primeiro motivo é que a evolução será igual se fizermos radioterapia postergada. Em segundo lugar, quando irradiamos 100 doentes com margens positivas, sem saber como irão evoluir, 60 desses pacientes estarão recebendo radioterapia sem necessidade, porque iriam se quedar 10 anos sem recorrência da doença. Seguinte, por favor. Próximo. Esse é um pequeno truque. Para trás, por favor. Há um pequeno truque para identificar quais são os pacientes que têm imagens positivas e um risco maior de ter recorrência. Esse slide mostra que quando a margem positiva é maior do que 3 milímetros, a chance do paciente ter recorrência, aqui embaixo estamos medindo PSA indetectável. Quando a margem é menor do que 3 milímetros, a figura verde, a chance do PSA se quedar indetectável depois de 10 anos é 40%. Pero se a margem é maior do que 3 milímetros, somente 13% se quedará com PSA indetectável. E o padrão de Gleason em la margem também é importante. Se na margem cirúrgica o patologista nos diz que o Gleason é igual ou menor que 6, a chance do PSA se manter indetectável é alta, é 50%. Pero se é 7 ou 8, a chance de se quedar indetectável é muito baixa. Portanto, aqui estamos definindo dois fatores de risco que aumentam a chance de haver recorrência bioquímica. Quando a margem tem mais do que 3 milímetros, ou quando a escala de Gleason em la margem cirúrgica é 7 ou maior que 8, 7, 8, 9 ou 10, o risco do tumor recorrer é muito alto. Portanto, o próximo slide, por favor. Quero sintetizar o que faço com meus pacientes com margens positivas. Analiso os fatores de risco
que são a extensão da margem e o grado histológico da biópsia. Se os fatores de risco não existem, eu faço vigilância com o paciente. Se existem margens extensas acometidas, se existem, se o tumor tem grado 7, 8 ou 9 em la margem cirúrgica, pero o paciente está tranquilo, faço vigilância. Se o tumor recorrer, hacemos a radioterapia postergada, damos hormônios, o paciente se quedará bem. Se o paciente está ansioso porque sabe que tem margens positivas, eu faço a radioterapia. Com essa forma, evitamos a radioterapia em todos os pacientes, reduzimos as complicações da radioterapia e provavelmente melhoramos a recuperação da potência sexual por não fazer rotineiramente a radioterapia depois da cirurgia. Seguinte, o próximo. Próximo. Uma palavra sobre os tumores localmente avançados. Tumor localmente avançado são aqueles pacientes que têm o estádio T3, um pouco de tumor que atingiu a graxa, que atingiu o colo vesical, que tem um grau de Gleason, score de Gleason 9 ou 10, chamamos isso de doença localmente avançada. Vejam que, pelo trabalho clássico do Dr. Bolat, quando se acha nos doentes com estadio 3, radioterapia junto com terapêutica hormonal, a chance do paciente quedar sem recorrência é maior do que se hacemos somente a radioterapia. Esse slide todos vocês conhecem, e por causa desse slide, os urólogos, todos os urologistas no mundo inteiro fazem fazem radioterapia com hormônio nos pacientes que têm estágio T3. Normalmente se usa 3 anos de tratamento hormonal. O que acontece é que todos os urologistas que acompanham os pacientes T3 já aprenderam que radioterapia com hormônio, embora seja melhor do que somente a radioterapia, não é também perfeito. Na minha experiência, provavelmente todos os urologistas mais experientes sabem que radioterapia com tratamento hormonal no paciente que tem tumor fora da próstata, um Gleason 8, 9 ou 10, um PSA muito alto antes da cirurgia, maior que 20, vão apresentar quase sempre recorrência da doença. Portanto, eu gostaria de mostrar um trabalho mais recente, o próximo, por favor, no qual se estudou um grande número de pacientes, é um estudo bem recente, no qual os pacientes foram divididos em 2 grupos. Um primeiro grupo fez prostatectomia com radioadjuvante e o outro fez rádio com tratamento hormonal. E vejam que a sobrevida de 10 anos foi melhor nos pacientes que se hicieron tanto a sobrevida global como câncer específica, foi melhor nos pacientes que hicieron a prostatectomia com radioterapia. É provável que muitos desses pacientes também receberam depois tratamento hormonal, mas, enfim, a sobrevida final foi melhor nesse grupo. E por causa desse slide, esse slide apenas confirma um sentimento que eu tenho já há mais de 10 ou 15 anos. Há 10, 15 anos atrás, os pacientes de estágio T3 eu tratava com radioterapia mais hormônio. Há 10 ou 15 anos que comecei a fazer a cirurgia, claro que com bom senso, com muito bom senso, porque se o paciente tem um tumor invadindo a parede pélvica, invadindo o músculo, tem linfonodos suspeitos, o PSA é 40 ou 50, o Gleason é 9 ou 10, não se deve fazer a cirurgia. Pero se é um T3, que não é muito grave, apenas um pouco de gordura periprostática invadida, um PSA que não é muito alto, é 10, 15, um Gleason 7, 8, eu faço a cirurgia radical, radioadjuvante, e se o paciente tiver recorrência bioquímica, instituo o tratamento hormonal. Esses pacientes, de forma sistemática, não tenho esses números, nunca estudei, nunca levantei os números, mas eu tenho certeza, uma grande convicção de que muitos se quedam bem 5 ou 10 anos, toda vez que tenho um paciente T3 que volve depois de 10, 15 anos para uma consulta comigo em minha oficina, vou olhar
o resumo do tratamento, sempre hicieron cirurgia com rádio e todos receberam tratamento hormonal a longo prazo. Portanto, esse, a meu ver, é o tratamento melhor para estágio T3. Próximo. Próximo. Imaginem que um paciente tenha recorrência bioquímica depois da cirurgia. Sabemos que 1/3 desses pacientes tem perdão, 30 a 40% desses pacientes têm lesões ganglionares nos linfonodos ilíacos. Em números redondos, quando existe recorrência bioquímica depois de uma cirurgia radical, isso varia muito em função da gravidade do tumor primário, pero 15 a 20% têm metástases à distância, 80 a 85% têm doença regional. Desses doentes que têm doença regional, recorrência regional, talvez 40% é na recorrência em uma loja prostática, 30 a 35%, 1/3 dos pacientes, têm linfonodos ilíacos acometidos. Esse é um caso de um paciente que tinha linfonodo ilíaco positivo, não tinha outras lesões, isso alguns anos depois da cirurgia radical. Próximo. Próximo. O que nós, urólogos, estamos fazendo agora em larga escala é a linfadenectomia ilíaca bilateral. Esse é um caso que eu operei, tiramos todos os gânglios a partir da bifurcação da aorta, que está aqui nessa figura do meio, sacamos gânglios suspeitos e, ao final da cirurgia, nos quedamos muito satisfeitos. Conseguimos remover entre 30 e 50 gânglios nessa faixa, e muitos gânglios são positivos, e saímos da cirurgia satisfeitos porque removemos a lesão. O que acontece, eu não tenho uma experiência muito grande, talvez 30, 35 pacientes, talvez um pouco mais de 35 pacientes, e me quedei agora, recentemente, um pouco desapontado com os resultados dessa cirurgia. Poucos pacientes que eu operei, eu faço uma linfadenectomia bastante extensa, poucos pacientes que eu operei se quedaram com PSA indetectável depois da cirurgia. Em muitos, o PSA caiu, ficou baixo, mas com o tempo começou a subir. Portanto, agora, passados 4 ou 5 anos que faço essa cirurgia, cada vez mais tenho resistência a fazer a linfadenectomia bilateral, porque, embora não seja uma cirurgia difícil, como é uma região que já foi irradiada, já sofreu uma cirurgia prévia, há um pouco mais de complicações locais, linfoceles, linforreia prolongada, alguns pacientes têm quadros de infecção local. Portanto, confesso que atualmente resisto um pouco a ser a linfadenectomia pélvica e, na verdade, de forma bastante curiosa, recentemente surgiu um trabalho mostrando que a ideia de se fazer a linfadenectomia talvez não seja tão positiva como se imaginava há 4 ou 5 anos atrás. Próximo slide. Vejam essa curva de sobrevida por um estudo publicado na Europa, no qual se avaliou um grande número de pacientes que fizeram a linfadenectomia ilíaca bilateral. Vejam que, com o passar do tempo, a doença foi retornando na maioria dos pacientes e que depois de 3 anos, vejam que os índices de cura dos pacientes era bastante baixa, algo como 20%. Portanto, o que eu estou querendo dizer, e esse gráfico confirma a minha impressão pessoal, que a linfadenectomia ilíaca, muitas vezes, faz cair o PSA, pero após alguns meses começa a subir, e isso causa uma grande frustração nos pacientes e principalmente em nós, cirurgiões, que havíamos prometido ao paciente uma chance boa de cura. Seguinte. Próximo, por favor. Há um truque que agora foi descrito. Uma para trás, por favor. Voltar. Há um truque importante que eu gostaria
poder apresentar para vocês, que talvez venha a melhorar o resultado da linfadenectomia ilíaca num paciente como esse que apresentei. Nós hacemos a linfadenectomia clássica com a ajuda de um radiomarcador, que é o PET ligado a tecnécio. Começamos inicialmente, quando examinamos o paciente, hacemos um PET com PSMA. Se o PET com PSMA demonstra suspeita de gânglios acometidos, planejamos uma cirurgia de linfadenectomia, mas durante o ato cirúrgico fazemos uma cirurgia radio-guided, o que significa, utilizamos um marcador Geiger, uma caneta, que identifica onde há gânglios irradiando, que tem irradiação, porque o tecnécio com PSMA se fixa no gânglio e se mantém no gânglio, e sendo na cirurgia dirigida por detecção, por radio-guided, como vocês dizem em inglês, identificamos os gânglios atingidos e, portanto, conseguimos remover de forma eficiente toda a doença pélvica. Esse é um conceito novo. Talvez essa seja agora a melhor orientação para se fazer uma linfadenectomia ilíaca, com a ajuda de um radioguide e um colega nosso de medicina nuclear. E vejam nessa experiência que de 31 pacientes que foram submetidos à cirurgia, 65 se encontravam sem nenhum tratamento adicional, não precisaram tomar hormônio, provavelmente o PSA se quedou estável, e em 40% dos pacientes o PSA se quedou indetectável. Portanto, essa talvez seja a melhor forma e a nova forma de se fazer linfadenectomia ilíaca bilateral. Utilizar, durante o ato cirúrgico, um radiotraçador que permite identificar os gânglios atingidos e permite fazer uma cirurgia mais completa para se remover os gânglios linfáticos. Próximo. O que eu tenho para falar sobre doença metastática? Eu acho que já não existe mais dúvida quando fazemos tratamento antiandrogênico e adicionamos a biraterona a esses pacientes, nós melhoramos a evolução deles. Vejam que tanto a sobrevida global como a progressão de PSA foi muito melhor nesse estudo famoso, Latitude, onde se comparou placebo versus a biraterona, e a biraterona teve um efeito muito positivo na evolução desses pacientes. Então, o mundo inteiro agora faz ablação androgênica junto com a biraterona. Como nós somos urologistas e estamos pouco habituados a lidar com a biraterona, a manejar a biraterona, eu queria ensinar um truque para vocês, como urologistas poderem ajudar os seus pacientes e poderem tratá-los. Seguinte, a biraterona é um remédio muito caro. O paciente tem que tomar 4 comprimidos por dia de 250 miligramas, e esse remédio é muito caro, é pouco acessível à maioria dos pacientes. Se fez uma descoberta muito interessante. O laboratório, quando desenvolveu e testou a biraterona, eles forneciam 4 comprimidos com o paciente em jejum. E se descobriu, depois disso, que um comprimido da biraterona tomado junto com uma dieta rica em gordura pela manhã, que pode ser um sanduíche que tenha ovo, que tenha queijo prato e que tenha um pouco de manteiga, de margarina, um sanduíche desse com um comprimido produz níveis séricos de abiraterona 11 vezes maiores do que quando se toma 4 comprimidos em jejum. E com um comprimido por dia, o tratamento fica muito mais barato, muito mais acessível aos pacientes e muito menos tóxico. Eu queria dizer para vocês que os urologistas podem usar a biraterona com bastante segurança, porque ele é um remédio seguro. Use um comprimido pela manhã, junto com esse sanduíche no mesmo momento. É um sanduíche bastante calórico, mas nada especial. É um ovo com queijo prato, aquele queijo bem amarelo, e que tem um pouco de manteiga. E tomado esse comprimido junto com esse sanduíche, nós obtemos níveis séricos bastante eficientes para tratar o câncer. O seguinte, vejam que
nesse estudo que foi feito, eles compararam um comprimido com 4 comprimidos e a curva mostra claramente que um comprimido produziu a mesma evolução nos pacientes que 4 comprimidos. Eram casos graves, doença metastática, e, portanto, a sobrevida nunca é boa, mas que um comprimido não comprometeu a sobrevida, pelo contrário, os doentes que tomaram um comprimido viveram melhor do que aqueles que tomaram 4. Aqui do lado tem uma tabela ela tem um problema, ela inibe a suprarrenal, inibe a adrenal. Portanto, principalmente a produção de aldosterona. Ela, na verdade, de hipertensão, que é importante, um pouco de fadiga, um pouco de anemia, hipocalemia e hipocalcemia. Apenas isso. Ou seja, tem 4 efeitos colaterais: hipertensão arterial, baixa anemia, um pouco de anemia, baixo potássio e baixo cálcio. De modo que, fazendo esses controles no sangue, controlando a pressão, fazendo um hemograma, dosando sódio, potássio e cálcio, e dosando transaminase, às vezes ela pode fazer subir um pouco os níveis de transaminase, nós conseguimos controlar com segurança esses pacientes. Todo urologista pode fazer isso, porque vejam que o perfil de segurança é razoável, existem efeitos colaterais, mas fazendo esses exames junto com a cada controle, cada 3, 4 meses, fazendo esses exames conscientes, nós conseguimos detectar os efeitos colaterais e, realmente, existe, como a produção de cortisol também cai, nós temos que repor um pouco de cortisol. Isso pode ser feito com 5 miligramas de meticortem. É o que a gente deve dar de prednisolona para os pacientes. 5 miligramas, junto com a biraterona, um comprimido. Portanto, todo urologista, conhecendo essa pequena tabela de efeitos colaterais que não são tão graves, fazendo esses exames, consegue controlar esses doentes. Vocês podem usar um comprimido junto com um sanduíche e todo dia 5 miligramas de meticortem, de prednisolona, é uma dose baixa que não causa problemas maiores, e com isso usar a biraterona nos seus pacientes em consultório. Seguinte. Eu estou terminando agora e queria mostrar o seguinte, por favor. Próximo. O que nos espera no futuro? É usar radiofármacos para destruir as células tumorais. Volta o slide um para trás, por favor. Um para trás. O que fazemos? Nós usamos uma molécula com anticorpo anti-PSMA que vai se ligar às células tumorais. Esse anticorpo anti-PSMA não se liga às células normais do organismo, só às células tumorais. E se nesse anticorpo nós tivermos um radiofármaco de alta energia, como o actino ou lutécio, esses 2 radiofármacos, um deles, na verdade, a gente pode usar ou actínio ou lutécio, ele encosta na célula. O seguinte, por favor. Próximo. Ele entra na célula e destrói essa célula. Então, essa é uma forma nova de a gente destruir pacientes que têm câncer de próstata, destruir o tumor sem prejudicar as células normais. Esse anticorpo só se fixa nas células tumorais, não se fixa nas células normais, portanto, o radiofármaco não vai matar as células normais, mata só as células tumorais. Seguinte. Próximo. Próximo. Vejam por esse slide que utilizou o lutécio que as chances de cura do paciente, a sobrevida, eram todos eles que tinham câncer metastático resistente à castração, portanto, casos muito graves, já tinham tomado hormona sem benefício. E vejam que aqueles doentes que fizeram aplicação com lutécio, muitos deles tiveram queda acentuada do PSA e permaneceram melhor por muito mais tempo, indicando que esse tratamento já é uma realidade em clínica. O próximo. Próximo. Vejam esse exemplo, não com lutécio, mas com actínio, que é um outro radiofármaco. No caso número 1,
cada ponto preto desses é uma metástase. Vejam que depois de 2 injeções de actínio, 3 injeções, o esqueleto limpou, o PSA, que era de 2.900, caiu para 0,28, mais uma segunda injeção, o PSA ficou indetectável e sumiram todas as metástases ósseas. E no caso número 2, mesma coisa. O PSA era de 200 e pouco, então fez 2 injeções de lutécio, não respondeu, o PSA foi para 400, aí recebeu actínio, radiofármaco, o PSA caiu bastante, ficou indetectável no final e sumiram todas as metástases. O actínio é altamente eficiente, mas ele tem um efeito colateral importante, que ele produz xerostomia. A boca fica muito seca demais, esse radiofármaco destrói as glândulas salivares e o paciente não consegue comer e falar. Isso produz um sofrimento muito grande nos pacientes, muito grande. Então, o que está se fazendo agora, uma nova tentativa, seguinte, próximo, é usar lutécio, volta um para trás, por favor, é usar lutécio em dose plena e actínio em dose moderada, combinar os 2 radiofármacos. E parece que os resultados com essa combinação estão sendo muito bons, porque está se destruindo um grande número de metástases e os efeitos colaterais de xerostomia são raros nesses pacientes. Portanto, essa é uma estratégia que agora está surgindo e se ela realmente se confirmar como um método eficiente, nós vamos ter uma arma muito importante para tratar aqueles pacientes que já fizeram tratamento hormonal e o tumor, apesar disso, progrediu. Próximo. Para terminar, eu queria mostrar um slide, por favor, o próximo. Como baixar o risco de morte em câncer de próstata. Vejam que nesse trabalho analisaram o risco de morte em homens que tinham câncer de próstata e estavam casados, em homens com câncer de próstata que eram solteiros e homens com câncer de próstata que eram viúvos. E quando o risco de morrer foi estabelecido como 1 naqueles que eram casados, ele foi 33% maior nos homens solteiros e 24% maior nos homens viúvos. Portanto, o conselho que eu quero dar para todos vocês que são urologistas, principalmente, é que se vocês tiverem câncer de próstata, cuidem bem das suas mulheres, porque se elas morrerem, vocês vão morrer junto logo depois. Eu agradeço essa oportunidade de poder me apresentar para uma plateia tão sofisticada de colegas da América Latina, do Uruguai principalmente, com quem eu tenho grandes vínculos, mas com todos os outros que eu tenho uma amizade muito grande, aos urologistas brasileiros também. Peço desculpas, porque houve um problema aqui de transmissão no início, que retardou bastante o início dessa apresentação. Eu queria dizer a todos que a América Latina está sob ataque, infelizmente, desse vírus que não é bonzinho, um vírus agressivo, um vírus traiçoeiro. Aqui no Brasil, nós estamos agora no pior momento. Todos nós estamos isolados aqui no Brasil. Eu estou trabalhando 3 dias por semana e 4 dias eu me afasto para diminuir os riscos e eu faço um isolamento imperfeito, mas também não dá para eu abandonar meus doentes. E, de qualquer jeito, nós estamos sobrevivendo e eu espero que nos outros países da América, já com os conhecimentos que agora foram agregados sobre o vírus, vocês tenham menos problemas, possam continuar mais livres, usufruindo desse privilégio que nós temos de ser livres. Agora que existe o isolamento e que todos têm que ficar fechados, nós compreendemos melhor o valor da liberdade. Eu espero que vocês não passem por esses momentos e espero que a gente continue juntos e o próximo evento que a gente tiver, nós estejamos não falando através dessas telinhas pequenas, mas falando pessoalmente, próximos um do outro e trocando bem-querer, que é um sentimento muito grande que existe entre os urologistas latino-americanos. Muito obrigado ao Dr. Levin pela amizade que ele me concede, pelas deferências que ele me concede, por esses anos também de convivência rica e de bem-querer recíproco. Muito obrigado a todos.
Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad que Muito mantener... obrigada, Miguel. Na verdade, manter quase 200 pessoas durante 1 hora, falando permanentemente, é realmente muito pouco. São poucas as pessoas que eu conheço que têm essa capacidade. O que eu gostaria de fazer agora é abrir um espaço para perguntas. Eu imagino que a Sofia Vilche, temos várias perguntas. Quero saber se podemos selecionar algumas para dirigi-las ao Miguel. Bom dia. Sim, aqui temos umas perguntas que foram feitas durante a apresentação. Vocês me ouvem bem? O doutor Augusto César perguntava se o professor faz ressonância rotineira em todos os seus pacientes em vigilância ativa. Perfeito. Me perdoe, tem um problema aqui com a minha transmissão, mas eu posso... Está me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Conseguem me ouvir? Conseguem? Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. A ressonância ela pode ser usada de forma muito comum nos homens que têm PSA elevado e que fazem uma biópsia negativa, porque ela realmente dá uma certa segurança para definir se existe tumor ou não. Mas não é consenso. Se nós formos fazer ressonância magnética em todos os homens com PSA alto, isso vai produzir gastos muito exagerados e muitos doentes com PSA alto não têm câncer. A AWA fez uma diretriz que eles dizem que a ressonância não deveria ser feita em quem tem PSA alto. Se o PSA está alto, nós devemos avaliar fatores de risco. Por exemplo, se existe história familiar, se o paciente é um paciente um pouco mais velho, tem mais risco de ter câncer, nós fazemos biópsia, não tem história familiar, nós podemos observar. A AWA indica a biópsia, indica a ressonância magnética naqueles doentes que fizeram uma biópsia e foi negativa. Aí eles dizem que é fundamental. Na Europa, os europeus têm uma postura diferente. Acham que todo homem com PSA elevado deve fazer uma ressonância que vai ajudar a orientar a biópsia, vai ajudar a definir se tem câncer ou não. Então, existem duas orientações. Eu acho que a gente deveria ter, mas eu confesso pessoalmente que eu fico muito inseguro quando o PSA está alto, uma biópsia vai ser feita de forma um pouco menos eficaz, porque não se sabe onde está a lesão, e eu não gostaria de deixar passar um diagnóstico de câncer de próstata que cria uma grande responsabilidade para mim. Eu confesso que eu tenho seguido um pouco mais a orientação dos europeus e, em geral, eu faço uma ressonância antes da biópsia, mas só queria lembrar que os americanos dizem que isso não deveria ser feito de rotina. Eles acham que tem errado isso. Miguel, escuta, Miguel. Não, pode falar. Estou ouvindo. Me perdoe, não era dentro da biópsia. O som agora está bom. A vigilância ativa eu faço, você tem que confirmar que o tumor é um tumor favorável. Então, sempre você tem que fazer uma nova leitura da biópsia, uma reanálise da biópsia, para confirmar que é nota 6. Em 25%, 30% dos doentes, quando se faz uma revisão da biópsia, o patologista faz um outro patologista experimentado faz o diagnóstico de tumor nota 7, o estudante não deve fazer vigilância, e fazemos uma ressonância no início, porque se o PIRADS for 4 ou 5, a vigilância fica mais difícil. No 4 ainda se pode fazer vigilância, mas no PIRADS 5 a vigilância é imperfeita. O estudante vai ter progressão. Feito esse estudo inicial, se confirma que o tumor realmente é de baixo risco, eu passo a fazer, cada 4 meses, um toque e um PSA, e a cada
6 meses, faz uma ressonância ou uma biópsia. Na verdade, para não ficar tudo muito complicado, quando o doente é um doente tranquilo, na verdade, em vez de fazer os exames de 4 em 4 meses que os americanos recomendam, eu faço tudo de 6 em 6 meses, ou seja, a cada 6 meses faz um toque, um PSA, uma vez por ano faz uma ressonância magnética, só que no primeiro ano após a biópsia, a gente repete a nova biópsia. Eu vou resumir isso de uma forma mais simples. O doente tem um diagnóstico de doença de baixo risco, confirmamos com uma reanálise da biópsia e com uma nova e com um estudo de ressonância. A partir daí, o doente faz exames de 6 em 6 meses, toque e PSA. Um ano depois da primeira biópsia, repete uma nova biópsia para confirmar que é de baixo risco. Depois disso, a cada ano faz uma ressonância magnética que vai sendo usada como parâmetro para saber se o tumor está progredindo ou não. Se o PSA subir, se o toque ficar ruim, se na ressonância a lesão ficar muito grande, ou o PIRAT subir de 3 para 4 para 5, nós fazemos uma nova biópsia e tratamos o doente. Muy bien. Sofi, ¿alguna otra pregunta? Muito bem. Hay Sophie, alguna- outra pergunta? Otra pregunta para Outra seguir en la línea del pergunta para diagnóstico. continuar na linha do diagnóstico. Perdón, que estaba en el canal de portugués. Alguien pregunta si el doctor Alguém pergunta se o doutor Fernando Iglesias pergunta se indica biópsia por fusão e quando faz isso. Pode repetir? Eu não ouvi a pergunta, está um pouco baixo. Pregunta el doctor Fernando Iglesias si Doutor Fernando Iglesias pergunta se o senhor indica biópsia por fusão e se for assim, quando faz. Eu não faço a biópsia por fusão. Aqui no Brasil, ela custa o dobro do preço de uma biópsia comum. Aqui no Brasil, uma biópsia comum custa mais ou menos $600 e uma biópsia com fusão de imagem custa $1.200, mais ou menos. Por uma tabela que eu mostrei na reunião, se ao invés de fazer uma biópsia por fusão, nós fizermos um estudo de ressonância magnética, a biópsia por fusão coloca no monitor a ressonância junto com o ultrassom, no mesmo monitor. Ela, obviamente, funde as duas imagens. Ao invés de fundir as duas imagens no monitor, se nós tivermos uma ressonância feita no momento da biópsia, que mostrou a lesão, mostra, por exemplo, que a lesão está na base esquerda. Então, mostramos isso para o médico que vai fazer a biópsia e dizemos para ele, a lesão está na base esquerda. Então, ele pode fazer uma biópsia com ultrassom, só com ultrassom, sem utilizar ressonância, e como ele sabe pela ressonância que o tumor está na base esquerda, ele tira mais fragmentos da base esquerda. Isso torna essa chamada biópsia cognitiva. Cognição significa conhecimento. Ele sabe pela ressonância onde deve estar a lesão, sem que isso esteja sendo mostrado no monitor. A biópsia cognitiva, feita dessa forma, produz o mesmo resultado que a biópsia de fusão, sem precisar gastar muito recurso para o doente, que vai pagar o dobro do preço pela biópsia se fizer com fusão. A eficácia do exame é a mesma se fizer cognitiva ou com fusão. Miguel, ¿haces biopsia solo target de la lesión Você patológica? faz a biópsia só target da lesão patológica ou você faz target mais a randomizada? Randomizada. Ela é melhor do que a sua target. Perfecto. Miguel, otra pregunta. Cuando vas a planificar una cirugía, Outra pergunta, quando você planeja uma cirurgia de próstata, você usa a ressonância para planejar a cirurgia sistematicamente ou não? Eu uso a ressonância para estadiar o paciente, mas principalmente para verificar gânglios linfáticos acometidos, porque isso exige uma cirurgia um pouco mais extensa. Muitas vezes a ressonância demonstra tumor fora da próstata, mas se não for uma lesão muito extensa,
isso não muda a cirurgia, porque é um estágio T3, e como eu disse, nos pacientes com estágio T3, que a doença não é muito avançada, não é muito grave, a cirurgia está indicada, a gente faz radioterapia depois da cirurgia, em alguns casos dá até hormônio. Portanto, a ressonância pode ajudar nesses casos. Agora, a ressonância falha. Não é incomum, em 10 ou 15% dos casos, a ressonância diz que tem tumor fora e no momento da cirurgia a gente não encontra tumor fora da próstata, a patologia vem negativa, falsos positivos, isso acontece. Então é um exame que deve ser feito em tumores que têm Gleason 7 para cima, maior que 7, mas a gente tem que analisar com uma certa, não de forma de forma crítica, temos que analisar. Se tiver um pouquinho de tumor fora, isso não contraindica uma cirurgia. Se tiver um pouco mais de tumor, de forma um pouco mais abrangente, mais extenso, também não contraindica. Só apenas já podemos alertar o doente que provavelmente vai ter que fazer radioterapia depois. Agora, se tiver gânglios positivos, isso muda um pouco a estratégia, porque se é um doente, por exemplo, muito idoso, muito velho, que está combalido, eu deixo de fazer a cirurgia porque ele já tem doença metastática, faço radioterapia na próstata, e radioterapia, quando tem muitos gânglios positivos, nós sabemos que quando existe mais do que 2 gânglios positivos em câncer de próstata, mais do que 2 ou 3, a linfadenectomia não fará diferença para o doente. Ele irá ter recorrência da doença. Então, a ressonância sempre ajuda. Existe uma tendência, agora existe um estudo recente que sugeriu que os doentes com câncer de próstata não devam mais fazer estadiamento com ressonância e cintilografia, que a gente deve fazer PET com PSMA em todo o mundo, menos no score de Gleason 6, mas de Gleason 7 para cima, todos devem fazer PET com PSMA. Esse estudo saiu faz 1 mês e meio na Europa. Mas o PET é um exame caro e não é todo lugar que esse exame é acessível. De modo que fazer ressonância com cintilografia, acho que é mais fácil, é mais acessível e nos oferece dados que nos ajudam a planejar a cirurgia, sem dúvida. Muy bien. No sé si hay... Muito bem, não sei se... Imagino que há muitas perguntas mais, mas eu gostaria de... Alguma coisa o Miguel já comentou. Eu gostaria de perguntar como você trata o paciente ele clinicamente positivo. Você prefere a cirurgia, linfonodectomia ou radiohormonal? O tratamento do câncer de próstata, ele tem que ser sempre personalizado. Se o doente é um doente já mais idoso, que já tem doenças associadas e tem muitos gânglios positivos, ele não irá se curar com cirurgia, ele vai ter que tomar hormônio de qualquer forma e, portanto, eu não faço cirurgia nesse doente. É uma questão meia lógica, acho que todos vocês que estão aí ouvindo também não fariam. Se é um doente jovem, 50 e poucos anos, o PSA não é tão alto, o tumor primário não é tão grave. Existem tumores primários que quando nós fazemos o toque, nós nos assustamos. Um tumor enorme, tomando toda a próstata, invadindo colo vesical, fora da próstata. Esses tumores eu não me atrevo a fazer cirurgia também. Mas se é um tumor que tem doença localmente avançada com linfonodos positivos, mas é um tumor que pega um lobo da próstata, talvez um pouco da gordura em volta, o doente é jovem, nós queremos fazer o máximo, eu faço cirurgia, já digo para a gente vamos ter que fazer rádio, se tiverem só 1 ou 2 gânglios positivos no material retirado, eu acompanho ele sem fazer nada, se tiver mais do que gânglios, eu instituo o tratamento endócrino precoce. Se é um indivíduo que está querendo preservar a potência, eu uso muito a bicalutamida como monoterapia, quando eu acho que tem que usar hormônio. Quando é um doente mais idoso, que já não está mais preocupado com a potência, eu vou dar tratamento hormonal, eu começo com a goserelina, que é o Zoladex. Né?
Creo que hemos Alô? perdido el audio de Miguel, ¿no? Alô? Acho que perdemos o áudio do Miguel. No lo estamos escuchando. Ok. Bueno, Me ouve agora? sí, Me ouve? ahora sí lo É, estamos escuchando, Marisa. eu vou compreender a minha resposta ou não deu para compreender? Alô? Sí, sí, perfecto, Miguel. Perfecto. Se Sim, cortó. perfeitamente. Justo foi no final que se cortou, que cortou o áudio. Horas y horas tenemos. Acho que continuaríamos durante horas, temos mais de 100 pessoas ainda conectadas, mas devido ao tempo e os compromissos que todos com certeza têm, eu gostaria de simplesmente terminar aqui agradecendo o Miguel, que eu já apresentei a vocês, e convidar todos vocês para na próxima segunda-feira, onde vamos abordar a questão do câncer de pênis com o professor Lima Pompeu, o Maurício Piloto e Tobias Machado. Acredito que não há mais nada a fazer, que agradecer a todos vocês, continuar esperando por vocês nas próximas reuniões de Zoom, que estamos fazendo em urologia, e estamos às ordens, à disposição para o que vocês queiram saber em relação a isso. Podem enviar por e-mail, nós podemos redirigir os e-mails ao Miguel, que é um amigo da casa, e eu acho que ele abarcou tudo, de A a Z, dentro da história do câncer da próstata. Em breve estará também pendurada na página web, e a página web está no folheto de divulgação do evento. Muito obrigada a todos, então, por terem estado aqui conosco. Miguel, um prazer enorme. Voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira com câncer de pênis, às 8 da manhã. Saudações a todos.